Então, iniciando a apresentação do sistema, né, para a geração de escala, além do gerenciamento dos próprios coroinhas e acólitos. Então, o nome do sistema é Altares, tem esse domínio na internet. A primeira tela é aquela básica de login, então e-mail e senha, podendo lembrar, então já deixa salvo no navegador com os cookies. E esqueceu a senha também, né? Padrão, coloca o e-mail, chega o link de recuperação e aí pode alterar a senha. Então, vou colocar aqui o meu acesso, vou colocar como lembrar para já ficar salvo. Então, assim que entra, ele aparece uma mensagenzinha, foi que não deu tempo, uma mensagem de boas-vindas. E aqui é a tela principal, né? A home page. O que é que vai ter nela? Vou começar pelo primeiro que é mais simples, né? Então, aqui com base no cadastro que foi feito dos coroinhas, ele vai sempre exibir aqui os aniversariantes nos próximos 7 dias. Então, no caso aqui, hoje na paróquia a gente tem dois coroinhas aniversariando e dia 6 de agosto tem outro. Nesse aqui dá para ver os do mês, então aqui a gente vê todos do mês de julho, o dia, o nome, aqui seria a matriz ou comunidade, capela, né? Então vai mostrar também. A outra parte seria a listagem de coroinhas, então eu estou utilizando com base os da paróquia Santa Clara e Santa Dulce, que é o da minha, que já tem criado para facilitar. Então, quiser criar um novo coroinha, você vem aqui e cadastra. Então, nome, gênero masculino e feminino. Isso vai ser importante depois, até para a geração da escala. Data de nascimento, telefone responsável, telefone responsável, informações da paróquia. Então, tem as informações da paróquia e você pode colocar as comunidades que estão vinculadas à paróquia. No caso, a da Santa Clara tem essas três: categoria, coroinha ou acólito e esse grau. Esse grau ele é muito importante, inclusive todos os que têm uma estrelazinha aqui, no caso são esses quatro, eles são obrigatórios para serem preenchidos para o cadastro. Então, esse grau vai ser justamente para a distribuição da função. O grau não necessariamente ele é de acordo com o tempo de serviço, mas sim aqueles que conseguem desempenhar melhor, entender melhor, é, e não necessariamente o tempo, mas aqueles que têm mais conhecimento, que servem de certa forma em missas solenes com mais abertura, enfim. Então o grau seria isso. Então você bota o grau tanto para coroinha e isso vai ser importante depois para a escala, que aí depois eu vou falar um pouco das regras para a distribuição de função na escala. Então, aqui você consegue filtrar por nome, por masculino e feminino, por exemplo. Só aparece os meninos. Se quiser filtrar pelas comunidades. Se quiser por ativo ou inativo, então vamos supor que um coroinha está afastado ou saiu. Você não exclui, você coloca como inativo. É só clicar nesse botão que ele inativa. Vou mostrar aqui, por exemplo, né? Clicar aqui, inativa. E quando ele está inativo, ele não vai ser colocado nas escalas, né? Não poderá ser colocado. Categoria, por gráfico, dá para filtrar, então filtrar por coroinha, vou botar masculino. Então ele vai filtrar todos os coroinhas meninos. E aqui você pode gerar um PDF com base nos filtros, como que uma relação, né? Dos coroinhas. Então é para gerar o PDF com nome, categoria, data de nascimento de cada um. Outra parte do sistema seria fazer edição, então você consegue editar, clicando aqui, você consegue editar cada um. E a parte principal, que é a da escala. Então, para a criação de escala por escala,
a gente, eu coloquei como limite 15 missas, 15 celebrações. Mas vamos lá explicar como que funciona. Para cada escala você vai colocar um título para saber diferenciar, porque aí então você pode botar primeira quinzena de agosto ou o que for, qualquer coisa. Eu vou botar texto aqui. Você bota o título que quiser. Na missa você pode cadastrar até 15, então você vai cadastrando e aqui ele vai colocando a quantidade de missas. Você coloca a data e o dia, então você pode botar, por exemplo, quarta-feira. Quarta não, vou botar amanhã, sábado. Hum, Vou botar hoje mesmo. Sexta-feira, dia 31/7. Boto o horário da missa, 7h30. Cor litúrgica, hoje é branco. Memória. E aqui você pode botar o comentário sobre aquela missa. Por exemplo, hoje, Santo Inácio de Loyola. Loyola. Pronto. Aqui você pode selecionar essas funções, se vão ser necessárias. Então, se eu colocar que vai ter cruz e tocha, se vai ter turíbulo, consequentemente vai ter naveta, librífero ou microferado. Então, você vai dizer se naquela missa vai ter essas funções, dando o select aqui. Então, vou dizer que vai ter cruz, vai ter turíbulo. Se você coloca a partir de cada grau de missa, a lógica para a distribuição de funções será diferente. Por exemplo, em solenidade, o sistema está programado para colocar cerimoniários que são mais experientes a partir do grau que foi cadastrado, na hora do cadastro dele. Se eu coloco episcopal 1, é porque é o arcebispo da diocese, ou o bispo, né, da diocese. Então, por quê? Aqui vai ter mitra e vai ter báculo. Se for episcopal 2, ou é o bispo auxiliar, o bispo de outra diocese, emérito, então só usa mitra. Então, conforme o grau de celebração também, ele vai utilizar algumas regras para a distribuição de função. Então, por exemplo, uma solenidade. Uma missa episcopal com bispo, então você vai distribuir cerimoniários e turiferários mais experientes. E assim vai. Tem algumas regras que serão passadas de como que funciona essa distribuição. Aqui você preenche os coroinhas, então você vai ter toda a sua lista para colocar. E como é que eu vou saber quais coroinhas que vão estar escalados? Então, eu vou utilizar um exemplo de como funciona aqui na paróquia. Aqui é de forma semanal. Então, todo domingo à noite ou início de segunda, a gente coloca uma enquete no grupo do WhatsApp com as missas que vão acontecer na semana e aí eles votam. A partir disso, eu vou saber colocar. Então, na sexta, fulano votou. Aí eu vou colocar aqui com os coroinhas que vão ser escalados. Vou mostrar uma imagem de como é que a gente faz mais ou menos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui a gente faz dessa forma. Então a gente coloca a escala por semana, a enquete e a partir dos votos a gente vai saber onde colocar ali em cada missa qual coroinha que vai ser escalado. Então eu vou aqui fazer um exemplo de como faz e aí para gerar o resultado para vocês verem. Para mostrar o exemplo, eu estou rodando localmente, não estou mais aqui no web, pelo fato só de não poluir o banco de dados, porque a cada vez que um coroinha for servir, ele vai ser atribuído com um contador. Então, quantas vezes ele já serviu e quantas vezes ele já serviu naquela função, porque será utilizado como parâmetro para a distribuição da função nas escalas. Então, eu dei o exemplo aqui, preenchi hoje, na sexta, no sábado, então preenchendo, escolhendo funções. Aqui o lado ele sempre vai trazer o contador dos corinhas que foi escalado, que vai exibir qual mais participou. Então, por exemplo, aqui Iago foi escalado nas 3 missas. E bota aqui o nome.
Pronto, até o final de semana. Final de semana. Então, feito isso, criado, você salva a escala. Salvada a escala, aqui já havia outros testes que eu tinha feito, então você pode tanto excluir as antigas, você pode ir removendo, você pode editar, então, por exemplo, se eu quisesse editar alguma coisa, sei lá, vou tirar um coroinha, vou botar alguma coisa, por exemplo, botar cruz e tocha aqui no salto também. Não tinha colocado aqui porque está com poucos, mas eu vou botar, né? Então, salvar. Ele ficou um pouquinho mais lento, mas é só porque está no local. No online ele é bem mais rápido. Então, você vai ver que ele editou, agora está com cruz e tocha no sábado. E por fim, a partir dessa escala, ele vai gerar o PDF com a escala. Então, vou gerar aqui. E o que é importante antes disso, não ficar gerando aleatoriamente, fazendo teste. Por quê? Toda vez que for clicar para gerar esse PDF, ele vai fazer o cálculo a partir dos parâmetros pré-definidos da distribuição das funções. E em tudo isso ele vai estar colocando um contador no banco de dados que será utilizado como parâmetro. Então, se você ficar gerando de forma poluindo, pode ser que atrapalhe o funcionamento. Então, clicando aqui em exportar, ele vai gerar o PDF. Então, ele gera o PDF com as missas, então o dia, o horário, é, o grau de celebração, o comentário que você coloca e aqui os coroinhas. E aí ele faz a distribuição de funções. Então, cerimoniário, leitura, turiferário, naveteiro, seroferário. Lembra que no começo eu falei que colocar se era masculino ou feminino era importante, justamente para a questão de seroferário. O sistema vai tentar sempre ao máximo deixar em seroferário ou apenas duas meninas ou apenas dois homens. Então vai ser sempre o sistema vai tentar colocar duas meninas ou dois meninos como seroferário. E aí ele faz essa distribuição de função com base em regras que podem ser passadas. Se quiser ter um melhor entendimento, tem a documentação mostrando como funciona. E aí você pode baixar. Baixando o PDF, você pode enviar no grupo do WhatsApp dos seus coroinhas a escala. Lembrando que por PDF ele pode colocar até 15 celebrações. Se a minha escala é mensal, você pode fazer em quinzena em quinzena. Ou então, como tem esse sistema que vai facilitar bastante, você começar a aplicar de forma semanal. Até porque de forma semanal é mais fácil a pessoa ter um controle de que dia realmente vai poder estar presente. Então esse é o sistema, é, está disponível aí para uso e é isso. Altares. Tudo isso feito de forma a simplificar também para mim, que faço para os coroinhas como coordenador, mas também é uma forma de facilitar para todas as paróquias, para ajudar no reino e no serviço de Deus, para a maior glória dele.